vocês no Classroom. Estão conseguindo visualizar? Sim, Pro. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, qual a importância relacionada à administração de recursos materiais? Então, o enfermeiro ele é responsável não só pela sua equipe, mas também ele é responsável pela administração desses recursos, que são essenciais para o nosso trabalho, tanto assistencial como para monitoramento relacionado ao nosso setor. Então, quando eu falo em administração de recursos materiais, quando falta esses recursos, né, para o setor, vai comprometer o quê? O trabalho exercido pelo enfermeiro e sua equipe. Então, o objetivo da nossa aula é o quê? Demonstrar a importância dessa administração de recursos materiais, tá? Para que a instituição possa o quê? Prestar uma assistência humanizada, de qualidade ao paciente, evitando muitos desperdícios, tá? Quando a gente consegue fazer um planejamento, fazer um cálculo de recursos do estoque reserva, fazer o cálculo relacionado por tempo e cota, você evita esses desperdícios, né? E também relacionado à duplicidade dos serviços públicos. Então, os recursos materiais são essenciais, como havia comentado, né, para o funcionamento de qualquer tipo de organização, tá? Pública ou privada. Na pública, nós temos as licitações, né, que é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde, que também é importante, e que alguns enfermeiros também fazem parte dessa licitação. Eu ressalto sobre a questão pública em relação às licitações, para nós termos mais atenção em relação a essas licitações, quando vocês forem trabalhar, atuar como enfermeiros nesse local. Por quê? Porque quando a gente fala em licitação, envolve muito recursos, e é um dinheiro público, né? Então, vem lá do governo federal. Então, tenham muito cuidado no momento de analisar as tabelas relacionadas aos recursos materiais, os valores que são importantes, né? E eu friso bem com vocês em relação à assinatura dessa licitação, né? Então, leiam sempre o documento antes de assinar, tá? E na instituição privada, nós temos lá a compra de material, que é também realizada não só pelo setor de compra, e também realizada pelo enfermeiro, porque através dessa compra de material, as empresas enviam equipamentos, materiais para testes, né, para reconhecimento daquela empresa, para ver se aquele material é útil, se é necessário naquele local, se ele tem uma boa qualidade. Então, muitas empresas enviam esse material antes para o setor privado, para testes e para adequação naquele setor. Então, temos que prestar muita atenção em relação à fabricação desse material, questão da validade, da qualidade, se esse material é de uma boa procedência, né, em relação a essa fabricação, o material utilizado, e com a finalidade que pode ser lucrativo ou não, tá? Que consiste justamente em relação à aquisição desse material. Representa cerca de 75% do patrimônio da instituição, principalmente relacionado a instituições hospitalares, e de 30% a 45% dos gastos das instituições são destinados aos recursos materiais. Então, por isso que tem que ver um planejamento, né, um cálculo necessário para não ter esses desperdícios. Quando eu falo em administração de recursos materiais nas unidades de enfermagem, nós seguimos alguns itens, alguns critérios importantes. Um deles relacionado à previsão. Então, eu preciso prever o quanto de material que eu preciso ter naquele setor ou naquela unidade hospitalar. A provisão é justamente dar uma estimativa relacionada àquele material. Eu preciso organizar esse material, essa organização, desde lá da saída desse material para a instituição,
né, até a organização dele ali no meu setor, em questão daquele armazenamento, como que eu vou entrar, da entrada e saída desse material. Tá? Então, eu preciso entender um pouco dessa organização destinada desde o momento que esse material sai lá da fábrica até chegar na instituição, e como que ele é organizado ali naquele setor. Um outro item importante é relacionado ao controle. Eu preciso ter pelo menos uma entrada, uma saída, né? Controlar essa entrada e saída desse material no setor. Né? Já imaginou se a gente não tivesse lá na farmácia os ofícios, né? Que tem a assinatura do trabalhador, do colaborador na entrada e saída de medicamento, de material como seringa, agulha. Então, eu preciso ter um controle dessa entrada e saída desse material, justamente para ter uma base relacionada aos gastos utilizado com esse material. Nós temos algumas classificações relacionadas aos materiais, né? Nós temos materiais de pequeno porte, que são utilizados diariamente, como o glicosímetro, termômetro e aparelho de pressão, né? O esfigmomanômetro. Nós temos aparelhos de médio porte, né? Que também são utilizados, e o aparelho de grande porte, como o autoclave, o refrigerador para sala de vacina, que são itens importantes e necessários também para o nosso trabalho. Então, falando de recursos materiais, nós vamos utilizar dois cálculos importantes. O primeiro que eu vou citar aqui para vocês é relacionado ao sistema de reposição por cota, né? É o cálculo de estoque e reserva. O que seria isso? O cálculo de estoque e reserva é justamente o número de material necessário que eu vou deixar ali no meu estoque, para não deixar faltar naquele setor, naquela unidade. Tá? Então, aqui eu... Oi? Desculpa, as meninas querem entrar, eu preciso aceitar. Espera só um pouquinho. Só essa? Só a Ju? Ou tem mais? E a Bruna. Pede a Bruna para enviar a solicitação de novo, por favor. Isso. Vamos lá. Deixa eu continuar. Desculpa. Imagina. Então, quando eu falo, voltando um pouquinho sobre o sistema de reposição por cota, então eu preciso ter um estoque lá, reserva, né, naquela unidade, seja ela hospitalar ou até mesmo numa unidade básica de saúde. Então, coloquei aqui como exemplo para vocês em relação ao estoque reserva dos equipos, né? Então, tem aqui, ó, em um centro médico são gastos, em média, 150 equipos de soro por mês. O prazo de reabastecimento é de 5 dias, com 3 dias de expectativa de atraso pelo fornecedor. Calcule o estoque reserva, sendo que a sua demanda diária é de 10 equipos. O que é importante ressaltar nesse cálculo? Como está destacado aqui em azul, ó, o reabastecimento de 5 dias e a expectativa de atraso de 3 dias. Então, eu preciso considerar a demanda diária, que é de 10 equipos, que vai entrar aqui no meu cálculo, ó, 10 equipos, que é a minha demanda diária, vezes 5, que é o prazo de reabastecimento, tá? Depois, eu vou colocar uma somatória e vou inserir novamente os 10 equipos, que é a minha demanda diária, vezes 3, que é os dias de expectativa de atraso. Tá? E vou calcular, vou multiplicar primeiro os dois itens, tanto de reabastecimento quanto de expectativa de atraso, que vai me dar um valor e eu faço a somatória deles. Então, eu preciso de quantos equipos para o meu estoque reserva dessa unidade específica? Eu preciso ter lá no meu estoque reserva 80 equipos. Conseguiram compreender? Sim. Ô, Pro. Oi, pode falar. Então, a fórmula só altera o 5 e o 3, aí no caso. Isso. A fórmula é essa primeira linha.
Isso aí. Lembrando que eu preciso ter a demanda diária. Então, aqui minha demanda diária de equipo é o quê? É 10 equipos. Entendi. Então, a fórmula é a demanda vezes o dias, mais a demanda vezes o dia de expectativa de atraso. Isso, Primeiro é o reabastecimento e depois a expectativa. isso. Conseguiram compreender? Posso continuar? Ok, então esse é o nosso primeiro cálculo relacionado à administração de recursos materiais. Então, tem um sistema de reposição por cota, relacionado ao meu estoque e reserva. Um outro sistema de reposição é por tempo e cota, que eu vou calcular a média desse material que eu tenho, que eu vou adquirir no mês seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, material, tenho seringa de 20 ml. Então, para eu calcular a média, eu preciso fazer a somatória dos últimos 3 meses e dividir por 3. Conseguiram compreender? Então, o sistema de reposição por cota e tempo, eu faço a média, somando os últimos 3 meses, né, a quantidade de material utilizado nos últimos 3 meses, e eu vou dividir por 3, que vai me dar uma média lá do mês de agosto, okay? Que é a quantidade de material que eu preciso ter naquele estoque. Nós temos algumas exceções relacionadas a esse sistema de reposição por cota e tempo. Um exemplo é as cidades que, por exemplo, vou citar o exemplo de hoje, a questão da pandemia. Quando eu falo sistema de reposição por cota e tempo, eu vou gastar muito mais em material, correto? Porque nós estamos em pandemia. Então, eu preciso, muitas vezes, fazer essa reposição vezes 10, para ter a quantidade necessária de material para atendimento ao meu paciente. Uma outra exceção é quando a cidade tem um evento. Tá? Um exemplo aqui de Maringá é Expoingá. Quando a cidade tem um evento grande, que vai trazer uma 100 vezes mais a sua população, então também eu preciso calcular um valor a mais quando eu utilizo o sistema de reposição por cota e tempo. Então, eu vou sempre multiplicar, além de fazer essa média, eu vou jogar vezes 10, tá? Para me dar um valor razoável em relação ao meu estoque que eu vou ter disponível para atender essa população. Um outro item é quando a cidade é turística e recebe turistas de todo o Brasil ou até do exterior. Então, eu preciso também fazer esse cálculo e jogar vezes 10. Conseguiram entender o sistema de reposição por tempo e cota? Então, normal é vezes 3. Isso. A média. Como que eu calculo a média? A média eu tenho os valores, né, ali por mês, que são valores que eu gasto lá em seringa, agulha. Então, vou fazer da seringa. Eu vou somar o mês de maio, que é 385 seringas que foram gastas, o mês de junho, que são 250, mais o mês de julho, que foram 100. Somo esses 3 meses e divido por 3, para me ter a média relacionada ao mês de agosto. Entendeu? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando das exceções. Dúvida? Pro. Oi. Aí, depois dessa somatória aí, soma os 3 últimos e divide por 3. Aí, nas exceções, a gente vai multiplicar esse resultado por 10. Isso. Só quando tiver exceções. Uhum. Tá? Normalmente, utilizamos somente a média, que soma e divide por 3. Ou eu gosto de utilizar os 3 últimos meses como padrão, tá? Mas tem instituições que utilizem os 4 meses, aí você vai multiplicar, vai dividir por 4. Tá? Mas aqui vamos considerar utilizar 3. Soma-se os 3 últimos meses, tá? E divide por 3. Dúvida?
Posso continuar? Sim. Uhum. Então, nós entendemos um pouco sobre o sistema de reposição por cota, que é o estoque reserva, e o sistema de reposição por tempo e cota, que é destinado à média. Tá? Vocês conseguiram entender a importância dessa administração de recursos materiais? E o enfermeiro tem um papel importante, né? Não só nos recursos materiais, mas relacionado aos recursos humanos também. Porque sem os recursos materiais, a gente não consegue prestar uma assistência de qualidade. Até tentamos prestar, mas quando falta o material, né, como suporte na hora de prestar essa assistência, fica mais difícil. Então, requer o quê? Planejamento, organização, tá? Fazer os cálculos necessários, né, para você ter uma margem ali naquele estoque para prestar o cuidado, uma assistência humanizada. Alguma dúvida? Dúvida, pessoal? Da minha parte, não. Ok. Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigada. Tem um link que eu compartilhei com vocês lá no fórum, que é um link de atividade. São 3 questões destinadas ao estoque reserva e destinada ao sistema de reposição por cota e tempo. Ok? Aham. Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Da minha parte, não. Tá ouvindo? Oi, Cíntia, bom dia. Pro, meu microfone tá bom? Ontem tava bugado, ninguém tava escutando nada. Não, agora tá bom. Tá bom? Ah, tá. Da minha parte, não, Pro. Eu entendi. Perfeito. Então, vamos fazer a atividade. A atividade é no Google Forms, tá? É como eu expliquei para você. Oi? Tá me escutando? Tô. Ah, então tá bom, tava tentando. Pro, eu não consegui entender essa última que você falou, a É da média? a da média, isso, eu fiquei um pouco confusa. Você vai fazer a somatória do material. Por exemplo, ali eu citei a seringa de 20 ml. Aham. Então, você vai fazer a somatória dos últimos 3 meses. Quanto que foi gasto? Ah, dos últimos 3 meses? 3 meses. Ah, tá. Aham. Aí você faz a somatória dos últimos 3 meses e divide por 3, para você ter a média. Ah, entendi. Então, Uhum. o sistema de reposição por cota e tempo é a média daquele material, de quanto que você gasta durante os 3 meses, tá? Tem algumas instituições que utilizam 4 meses para realizar a média. Então, você vai dividir por quanto? Por 4, Claro. tá? Mas nós vamos considerar 3. Soma os últimos 3 meses e divide por 3, que vai dar a média, Ah, tá bom. tá Entendi. bom? Aham. Então, façam lá a atividade, tá? Tá bem direcionada em relação aos cálculos, tá? Tanto de estoque reserva, como cálculo de reposição por cota. E se vocês tiverem alguma dúvida a mais, vocês podem me chamar na sala de café, colocar ali, professora, não consegui entender, que nós retomamos novamente esse conteúdo. Combinado? Sim, Pro. Oi. Combinado. Então, tá bom, gente. Então, aproveita esse momento para realizar a atividade, tá? E eu aguardo o retorno de vocês com as considerações, tá bom? Tá bom. Ó, um beijo para vocês, um abençoado final de semana, tá? Obrigada, Pro, igualmente. Tchau, Obrigada. obrigada. Eu vou compartilhar a aula, tá? O link da aula e vou compartilhar no Classroom também. Tá bom. Tá bom, Pro. Obrigada. Abraço, fique com Deus. Amém. Tchau. Tchau.